Que conflitos de geração existem hoje, nos tempos modernos, doutor? A sua introdução permite que a gente pense o seguinte: a partir do século passado, da década dos 60, você observa uma mudança radical, uma transformação radical no conceito da instituição familiar. E dentro disso, uma mudança significativa na própria ideia de conflitos geracionais, conflitos de geração. E qual é a mudança que eu imagino que seja essencial e que vem se acumulando de maneira muito interessante e se transformando de maneira muito significativa? Não mais você observa uma geração antiga reacionária e o jovem e o filho moderno, rebelde, progressista, contestador. Hoje acontece um fenômeno muito curioso. Às vezes, o avô é mais progressista que o pai. E o neto se identifica, dependendo das circunstâncias, com esta geração ou com a geração anterior. Então, esse trânsito, essa permeabilização, ficou muito interessante e transformou o conflito, que deixou de ser um choque permanente, com sofrimento radical das duas partes, em uma simbiose, num intercâmbio. Então, muitas vezes, o conflito tem características dialógicas. Quer dizer, as pessoas conversam, discutem, manifestam suas posições, mas mudam muito essas posições. Então você hoje encontra o adolescente que é capaz, com tranquilidade, de chegar para o pai dele e dizer, aos 17 anos, né, eu amo você, beijar o pai, beijar no rosto. Não mais o beijo paterno do pai na testa, mas o carinho físico, que era quase inconcebível, inimaginável em gerações anteriores. É verdade. Quer dizer, o pai quase que não fazia carinho, principalmente no filho homem. Os homens estão se habituando a esses gestos. Né? Exatamente. E, em compensação, as moças também, com muito mais posição de emancipação. Quer dizer, a moça podendo conversar com o pai, sem obrigatoriamente chamá-lo de senhor, poder tratá-lo, como se diz lá em Juiz de Fora, onde eu nasci, se pode tutear o pai, né? Quer dizer, chamar de tu, é o diálogo do Martin Buber, né? Eu, tu, dos pais com os filhos, dos jovens com os mais velhos, né? Eu acho que isso é uma transformação radical nas formas de conflito. Mas os conflitos continuam existindo, só eles são hoje com uma outra característica. Né? Agora, você observa um outro fenômeno que eu acho muito interessante também, que a gente pode chamar de processo horizontal. Você percebe que nos últimos anos a sociedade brasileira foi abalada várias vezes por crimes de morte oriundos provocados, nos quais os sujeitos, os agentes, são os filhos, não é? Filho que matou, pai, mãe, filha que matou e por tal. Quando, até alguns anos atrás, a criminologia só observava um outro gênero de crime, que era de pais com filhos, o chamado filicídio, não é? Que é um trabalho, aliás, muito bonito, e para quem se interessar muito por essa questão, deveria ler o livro. O título do livro é O Filicídio, é de um psicanalista argentino chamado Arnaldo Raskovski. Arnaldo Raskovski. Nessa obra, ele trata exatamente do autoritarismo que acaba sufocando o desenvolvimento do filho. Aliás, um caso clássico de filicídio, é o caso mais conhecido, arquetípico, é o caso de Abraão e Isaac na Bíblia, não é? Essa ideia do sacrifício do filho. E não por acaso, em psicologia, essa é uma questão essencial. O direito
que os filhos têm de ultrapassarem, num determinado momento da sua evolução, do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da sua personalidade, poder ultrapassar o pai, poder ultrapassar a mãe. Ultrapassar em que sentido, doutor? Existencial. Porque, veja bem, o ideal é aquela metáfora da corrida do bastão. O pai deve passar, a mãe deve passar para o filho todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, o seu saber de vida, não é? Claro. E o filho e a filha começam daí. É assim que caminha a humanidade. Teoricamente é assim que deveria caminhar a humanidade. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a inveja, e aí a gente pode falar em síndrome antropofágica. Os pais que devoram os filhos, debaixo da ideia de proteção. Quer dizer, é mais ou menos assim. É como o indivíduo que tem tanto medo de ser envenenado através da alimentação, que ele para de comer. Então ele morre, não pelo veneno, mas porque parou de comer. Então, os pais que não permitem que os filhos saiam por causa da violência, não se exponham ao mundo externo, não casa com fulano, porque fulano tem isso, o Beltrano tem aquilo, o cigano tem aquilo, aí ele não casa. Então, é a síndrome antropofágica. Devora os filhos, se possível, coloca eles novamente no útero, né? E o filho que não quer fazer isto, sente culpa, não é? Aí é outro processo delicado que as famílias deveriam encarar. Quantas vezes a mãe chega e diz, minha filha, se você chega depois das 2 horas da madrugada em casa, eu vou acabar tendo um infarte. E de repente um dia tem infarte mesmo, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, se viver até 150, acaba tendo um infarte. E aí essa coitada vai carregando a culpa pelo resto da vida, né? Qual é a utilidade desses conflitos, doutor? O conflito tem o seu papel emocional, que é também importante. Eu gostaria de comparar o conflito com o braço de ferro. Você sabe, no braço de ferro, se o seu adversário, no caso da discussão, o seu interlocutor, ele entrega logo os pontos, porque tem pais que entregam os pontos, não é? O filho chega, contesta, antagoniza, e o pai tem medo. Hoje também é muito comum isso. O pai tem medo de encarar o filho. E aí ele entrega. Este filho não vai aprender a estabelecer conflitos lá fora. Porque há uma confusão entre conflito e ruptura, conflito e guerra, conflito e briga. O conflito obrigatoriamente não é negativo. No conflito pode existir inclusive a sese, quer dizer, você sobe junto, você converge, você estabelece o conflito e sobe. Não obrigatoriamente diverge e se separa, não é? E esse é um aspecto interessante da utilidade e da importância do conflito. O pai ensina o filho a lutar na vida, a sobreviver, a aproveitar o instinto da sobrevivência, disputando com ele, negando, dizendo, não, não é assim, é assado. Esta é a maneira correta de você educar, não é? É como se fosse uma ginástica intelectual, uma ginástica emocional. O conflito. E a partir de quando eles começam a acontecer de fato? Eu diria para você que cada vez mais cedo. Essa é uma característica odierna, ela é contemporânea, essa é uma característica de hoje. A gente poderia dizer que até alguns anos atrás seria em meados da adolescência, princípio e meados. Hoje a gente já fala de uma idade que a gente chama de adolescência precoce, que fica mais ou menos entre os 7 e os 10 anos de idade, ou pré-adolescência, mas eu prefiro adolescência precoce, porque hoje você repara já as crianças com 7 anos, e eu observo isso inclusive no consultório, o menino que chega inclusive e consegue estabelecer e transferir conflitos comigo com muita facilidade. O menino que já chega com o conflito instaurado, o conflito pronto, ele chega para mim, senta e diz, fiquei pensando naquilo que você disse na vez passada, viu? Mas eu não estou de acordo com isso não. Bom, isso não acontecia há anos atrás. Se um garoto de 6, 7 anos diz isso hoje com uma maior tranquilidade.